Gente, se vocês souberem a adrenalina que eu tô agora, tô numa ansiedade, porque amanhã eu vou realizar um dos grandes sonhos que eu tenho. Amanhã eu vou lá no estádio do meu Corinthians. Amanhã eu vou correr lá dentro da Arena Corinthians, lá em Itaquera. Todos vocês sabem que eu gosto de correr, então amanhã eu vou unir o útil ao agradável. Vou realizar um dos grandes sonhos da minha vida. Então, nada melhor do que falar um pouquinho dessa camisa pesada do canal e um dos seus últimos reforços, da qual eu fui contra a contratação. Aqui não tem blá 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 não. Fui contra mesmo devido a seus últimos anos lá no Planeta Futebol. Mas ele vem surpreendendo e inclusive fazendo história. E vocês e eu vamos desenrolar a história dele juntos. E você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Fê Messias. Roda a vinheta e no próximo bloco, bora viajar pela história desse novo reforço do Timão. Salve, salve, galera! Bora fazer uma viagem pelo futebol paulista, com itinerário final lá em Itaquera, lá na Arena Corinthians, para contar a história de um dos mais novos reforços do clube, que é o meia-atacante Jesse Lingard. Nascido na Inglaterra mesmo, no dia 15 de 12 de 92, essa fera passou por dois clubes na base, pelo Kirkcaldy United e pelo Manchester United, da qual se profissionalizou, mas ele estreou profissionalmente por outro clube. Isso mesmo, ele estreou pelo Leicester City e passou por vários empréstimos ainda. Passou pelo Birmingham, passou pelo Brighton, passou pelo Derby County, antes de estrear profissionalmente pelo Manchester United. Mas depois que estreou, deitou, foi muito bem, chegou a ser um dos principais jogadores do Manchester United nos anos que ficou lá. Ganhou tudo lá dentro da Inglaterra e uma Liga Europa e vários prêmios individuais. Só que seus últimos anos no Manchester United, deu muito ruim. Problemas físicos, problemas de relacionamento e tudo isso fez o seu futebol cair cada vez mais. Passou por empréstimos pelo West Ham e pelo Nottingham Forest. Saiu do Manchester United, como se diz, pela porta dos fundos. Ainda jogou mais uma temporada no Nottingham Forest, mas nada bem. E foi jogar num mercado bem alternativo, lá na Coreia do Sul. Foi para o FC Seul. Quando todo mundo achava que lá ele ia reencontrar seu futebol, o começo foi bem difícil lá na Coreia do Sul, porque o treinador do time criticou abertamente o Jesse Lingard, mas parece que depois dessas críticas, o Lingard acordou e virou um dos donos do time do FC Seul. É bem verdade que é uma liga bem mais fraca, mas ali o cara renasceu e veio para o Corinthians. Só que você aguarda um pouquinho aí que ainda eu vou contar como está sendo a passagem dele pelo Corinthians. Porque agora eu vou fazer uma pequena pausa, deixar algumas imagens de Jesse Lingard e no próximo bloco a sua trajetória na seleção inglesa. Estamos de volta, vamos falar mais um pouquinho da carreira de Jesse Lingard, só que agora na seleção inglesa. Pois é, ele foi muito bem na seleção inglesa porque ele jogou praticamente em todas as categorias de base. E juntando tudo, ele fez 11 jogos e marcou 2 gols e disputou uma Euro Sub-21. Pela seleção principal inglesa, pelo English Team, ele fez 32 jogos, marcou 6 gols e disputou a Copa do Mundo de 2018. Agora vai um pouquinho da ficha dessa fera para vocês. Jesse Lingard tem 1,75 m de altura, 68 kg e tem seus direitos federativos avaliados em 2,2 milhões de euros. E é um cara bem versátil. Ele sabe jogar como um camisa 10, como um meia ofensivo e como um ponta esquerda. É voluntarioso, busca jogo, finaliza bem de média distância e sabe tratar a criança, isso mesmo. É um jogador que, se aplicar tudo isso no Corinthians, tem tudo para dar certo. Só que o vídeo ainda não acabou, viu? Porque eu vou fazer só mais uma pequena pausa, deixar algumas imagens de Jesse Lingard e no próximo bloco
Como está sendo a sua passagem pelo Corinthians? Mais uma vez eu estou de volta, vamos falar mais um pouquinho da carreira de Jesse Lingard pelo Corinthians. Pois é, antes dele assinar com o Timão, houve uma sondagem do Grêmio, isso mesmo, pouca gente sabe disso, mas houve uma sondagem, mas nada de concreto. E uma negociação em andamento com o Remo. Só que o jogador ficou muito com os 2, 3, 4, 5 pés atrás de assinar com a equipe paraense. E com tudo isso, veio um surpreendente interesse do meu Corinthians, isso mesmo, da qual eu falei que eu cheguei a ser muito contra a contratação devido a seus últimos anos no planeta futebol. Só que aí ele assinou, estava um bom tempo sem jogar, só que o cara respondeu com futebol, isso mesmo. Fernando Diniz tem gostado muito dele no Corinthians, agora tá botando ele com mais frequência para jogar e em 9 jogos ele já marcou 2 gols. E ele entrou para história, isso mesmo, com essa camisa pesada aqui. Por quê? Simplesmente, além dele estar demonstrando vontade e estar jogando bem, muito voluntarioso dentro de campo, e com categoria, isso mesmo, não é um perneta, ele foi o primeiro inglês a marcar gol pela Copa do Brasil e pela Libertadores da América. Se ele continuar demonstrando essa vontade e essa dedicação dentro de campo, não trazer aquele carrego dos últimos anos de Manchester United, tem tudo para ser ídolo do Corinthians, mais até do que o Memphis Depay. Isso é o que eu penso de Jesse Lingard, o mais recente reforço do Corinthians. E aí você, torcedor corintiano, o que você tem achado dessa fera inglesa no timão? Deixa aí nos comentários. Então, gente, se você é torcedor do Corinthians, deixe sugestões de jogadores para mim fazer vídeo aqui no canal. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. No Fê Messias, mergulhe nas histórias inspiradoras que moldam os grandes atletas. Inscreva-se e descubra o poder do esporte.